é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Olá, pessoal. Assim como a gente tem a heterose, né, que é o acasalamento de indivíduos distantes geneticamente, indivíduos com menor grau de parentesco, a gente tem a endogamia, né? E o que é essa endogamia? A endogamia é um tipo de acasalamento também que pode ser utilizado no melhoramento genético, desde que utilizado com cautela, né? A gente também conhece a endogamia como consanguinidade, né? É um termo também utilizado para definir o acasalamento entre indivíduos que são mais aparentados entre si do que a população de um contexto geral. Qual que é a vantagem de utilizar a endogamia? A vantagem é que você consegue apurar geneticamente os animais. Quando a gente fala de apurar geneticamente, eu consigo fixar mais rápido características, né, desejáveis. Com isso, a gente consegue ter uma melhor padronização para um determinado tipo para um determinado padrão racial, padrão de tipo racial, né? Como ocorre nas linhagens endogâmicas, né? Tem muitas linhagens de animais de produção que são produzidas utilizando esse esquema de acasalamento entre indivíduos mais aparentados. Eu faço isso para tentar uniformizar desempenho. Isso é muito utilizado na avicultura de frango, da produção do frango de corte, aquele frango industrial, né? Utiliza-se muito do acasalamento entre linhagens de linhagens endogâmicas, porque eu consigo fixar nessas linhagens o melhor desempenho de alguns indivíduos que são aparentados. Esses acasalamentos, eles podem ser feitos, né, com o conhecimento, logicamente, de como que você está direcionando o acasalamento endogâmico, porque se essa endogamia ela chega a níveis muito altos, ela começa a prejudicar, tá? Então, ela não vai mais auxiliar em uniformidade, em melhorar o desempenho desses indivíduos, não. Ela vai começar a prejudicar. Eu coloquei aqui alguns esqueminhas, né, de como que a gente tem um acasalamento endogâmico, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um indivíduo, esse primeiro porquinho aqui, que é o pai, deixa eu ver se eu consigo aqui destacar isso. Então, eu tenho aqui, ó, o indivíduo, né? Esse porquinho aqui é o pai, que vai ser acasalado aqui com a mãe, tá? Tem o resultado desse acasalamento, uma filha aqui. Aí, essa filha, ela vai ser acasalada aqui, ó, com o pai, tá? Isso aqui é o que a gente chama de retrocruzamento. Esse retrocruzamento, né, o acasalamento de pais com filhos, é um dos tipos de acasalamento endogâmicos. Além disso, a gente pode acasalar indivíduos que são, ó, irmãos completos, tá? Como ocorre aqui nesse esquema. Então, eu tenho indivíduos que são aqui, ó, esse aqui, filho do mesmo pai, aqui da mesma mãe, né? Então, esse aqui também, filho do mesmo pai, da mesma mãe, são acasalados e vai ter uma descendência. Aqui a gente tem irmãos completos, ou posso ter indivíduos que são filhos apenas do mesmo pai ou apenas da mesma mãe, que aí a gente tem os que a gente chama de meio-irmãos, né? Então, no acasalamento de meio-irmãos, a gente já tem um grau de parentesco aí menor, tá? Mas os indivíduos continuam sendo muito aparentados. Todos esses tipos de acasalamentos aqui endogâmicos, eles podem ser feitos, mas é necessário que se tenha o conhecimento e que se tenha também cautela na utilização desses acasalamentos endogâmicos, tá? Porque, como eu falei para vocês, a gente destaca, né, que os efeitos da endogamia. Deixa eu só ver como é que eu apago isso aqui agora. Só um minutinho. Pode ir. Bom, então, essa endogamia, se ela não é utilizada com cautela, ela vai
gerar alguns problemas, né? E esses problemas a gente destaca o que a gente chama de depressão por endogamia. O que vem a ser essa depressão por endogamia? É uma redução, uma diminuição do rendimento reprodutivo que é devido à utilização de animais aparentados, né? Então, isso vai levar a uma redução no valor médio de características, especialmente características relacionadas com sobrevivência, com eficiência fisiológica, vigor. Então, a gente começa a observar que, na população, começam a aparecer indivíduos com anormalidades, né? Por quê? Essa depressão endogâmica, ela está diretamente relacionada com o aumento do aparecimento do que a gente chama de genes letais. Voltando lá para o nosso início da aula, eu falei que a gente pode selecionar características combinações genéticas desejáveis. Então, alguns genes, eles podem determinar uma anormalidade, uma deficiência, né? E aí, quando os indivíduos aparentados são acasalados, a gente favorece o aparecimento desses genes que, na maioria das vezes, estão associados com ocorrência de defeitos, né, que são genes que a gente chama de genes letais, tá? Ou genes deletérios. Aí a gente tem características que vão afetar diretamente reprodução, né, sobrevivência, eficiência fisiológica. Aqui, ó, nessa imagem, eu tenho, por exemplo, o criptorquidismo, né, que vai influenciar a reprodução em caprinos, que ocorre, o aparecimento ocorre devido ao acasalamento de indivíduos mais endogâmicos. Então, é um dos indicativos aí de que provavelmente o nível de acasalamento endogâmico dentro dessa população está alto, né? Então, começam a aparecer essas anormalidades, como, por exemplo, o nanismo aqui em bovinos, a ausência de membros daqui, ó, um bovinozinho aqui sem os membros. Então, começam a aparecer anormalidades aí dentro do rebanho, que, na maioria das vezes, vão estar relacionadas com a maior frequência desses genes que são chamados de genes letais dentro da população. E isso, com certeza, vai impactar diretamente no rendimento e na diminuição da variabilidade genética. Vamos pensar o seguinte, se eu começo a acasalar indivíduos que são membros da mesma família, o que acontece? Dentro da mesma família, a gente vai ter uma menor variação genética, né? Vamos pensar que dentro das nossas famílias, a gente tem uma menor variação genética dentro da nossa família, entre os nossos irmãos, do que com a família de outra pessoa, né? Então, dentro da nossa família, a gente tem uma menor variabilidade genética. Então, se a gente começa a acasalar os indivíduos mais aparentados, a gente começa a diminuir a variabilidade genética. E aí, quando a gente vai observar, aquele resultado, aquele progresso genético que a gente calculou ali para o peso ao desmame dos suínos, aquilo começa a não acontecer, porque não tem variabilidade genética, né? A variabilidade genética começa a diminuir muito por conta da endogamia, tá? Então, esse também é um dos impactos da endogamia. Então, por isso que é uma técnica que pode ser utilizada, mas sempre com cautela, tá? E conhecimento para que os acasalamentos sejam direcionados da forma correta. A avaliação genética, né, propriamente dita, então a gente já falou sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para obter o melhoramento genético. A avaliação genética faz parte também do processo de melhoramento genético e vai nos auxiliar na escolha dos melhores indivíduos. Atualmente existem programas de melhoramento que lançam, né, as suas avaliações genéticas por meio dos sumários de touros, por exemplo, em bovinos, né, bovinos de corte, bovinos de leite, em caprinos, ovinos também. Isso não é comum em suínos e aves, mas em bovinos, caprinos, existe o sumário, que é um catálogo com os melhores touros, né, aqueles touros que têm as melhores avaliações. Essa avaliação genética, ela nada mais é que uma série de processos que vão desde a informação do pedigree, de quem são os pais desse indivíduo, a coleta de informação da progênie, dos filhos desses indivíduos. Além disso, a gente tem a coleta dos dados fenotípicos, e aí, nesse ponto, a gente destaca a importância que tem todas as anotações dentro de uma propriedade rural, né? Então, a gente precisa anotar todas as informações, todos os desempenhos desses animais, a gente precisa fazer essas anotações, e isso é muito importante, independente da técnica de melhoramento que seja utilizada, a gente não tem como dispensar
as nossas anotações e fazer anotações coerentes, porque isso vai disso, né, que depende o resultado dessa avaliação genética. Então, a gente tem aqui coleta de fenótipos, o processo de avaliação genética propriamente dito, né, que está destacado aqui, esse processo, ele não é muito simples, né, não é simplesmente fazer essa avaliação genética. Existe uma série de análises, né, de dados aí em programas computacionais específicos que vão gerar valores, que vão gerar resultados, que serão apresentados ao produtor por meio, né, desses sumários. Esses sumários, eles trazem o que a gente chama de valor genético do indivíduo. Esse valor genético, ele é representado, né, por uma sigla mais familiar para a gente, que é o que a gente chama de DEP. A DEP, ela nada mais é que a diferença esperada na progênie, né? Então, ela vai refletir o mérito genético do animal, a habilidade que esse animal tem de transmitir esse seu valor genético para os seus descendentes. Então, ela vai medir, de fato, né, a capacidade, a habilidade de um animal como pai ou como mãe em transmitir as suas características, né, para os seus descendentes. Então, a DEP, ela representa metade do valor genético estimado para um touro, né? Porque a gente herda dos nossos pais aí, né? A gente tem 50% do que você expressa, você herdou do seu pai, 50% você herdou de sua mãe, né? Então, a gente tem que a habilidade genética, o valor genético, né? A DEP de um touro, ela vai ser medida dessa forma. Então, é 50% do valor genético que esse touro apresenta. Então, a gente vai mensurar esse valor genético, dividindo esse valor genético por 2, a gente tem o que eu chamo de DEP, tá? Observem como que aparecem essas DEPs. Aqui, nessa imagem, né, eu tenho ilustrado como que vem, né, um catálogo de touros. Então, a gente lá tem a informação, algumas informações importantes, né, nesse catálogo, né? Eu tenho lá o registro desse indivíduo, né? A gente tem a época de nascimento, o mês de nascimento, o nome do indivíduo, né? A gente tem nome do pai, a gente vai ter as informações para cada característica, como, por exemplo, eu destaquei aqui, ó. Eu destaquei aqui para o peso aos 210 dias, tá? Que é utilizado em bovinos. Observe que nesse sumário, a gente tem aqui DEP, a sigla da diferença esperada na progênie. A gente tem aqui esse AC, que é o que eu chamo de acurácia, e eu tenho aqui esse TOP. Onde que a gente encontra essas DEPs? Eu quero escolher um touro com base na DEP. Onde é que eu encontro esses valores? Nos sumários de touros, né? Esses sumários, eles são disponibilizados, por exemplo, pelas associações de criadores da raça, né? Como tem a Associação de Criadores de Gado Zebu, por exemplo, vai ter lá a avaliação para os zebuínos, tá? Como que a gente entende um valor de DEP? O que significa? Aqui a gente tem uma DEP para um determinado touro, eu tenho uma DEP de 22,99. Eu tenho uma outra DEP de 21,42. Como que a gente interpreta esse valor para saber quem que é bom, quem que é ruim aqui nesse sumário, né? Então, observe o seguinte, a DEP, ela vai ser sempre avaliada de forma comparativa. Se eu tiver a DEP de um touro só, eu não sei dizer nada sobre ela, né? Porque eu vou precisar comparar, né? A gente usa a DEP de forma sempre comparativa. Então, eu pego uma informação de um e comparo com o outro para saber quem que é melhor. A acurácia, ele é uma informação importante que a gente também precisa avaliar. E essa acurácia, como o nome diz, né? O que é uma acurácia? Uma acurácia fala para a gente sobre confiabilidade naquele valor. Então, ele reflete um pouco da confiança que eu posso ter naquela DEP, porque ela vai falar sobre a quantidade de filhos que esse touro tem. Geralmente, touros que são jovens não tiveram muitas progênies avaliadas. Então, esses touros eles vão ter uma acurácia menor. Significa que o touro é ruim?
Não necessariamente, né? Pode ser que ele ainda não tenha uma acurácia muito boa, porque ele tem poucas progênies avaliadas, né? Não que ele seja um touro ruim. Então, ela serve justamente para a gente ter como uma medida de risco aí, né? Do quanto que eu posso usar um determinado touro, quanto que eu não vou utilizar esse touro. Então, essa acurácia, ela é uma medida de confiança que necessariamente não vai descartar ou eliminar um touro, mas serve como uma medida de risco aí para a gente saber o quanto que eu posso confiar naquele valor ou não, tá? Ou se eu, por exemplo, vou esperar aí numa próxima avaliação para ver se esse touro já vai ter mais filhos avaliados, para ver como é que tá a acurácia da DEP dele, tá? Então, essa é a informação importante aí de se ter. E esse top aí significa qual é a posição que esse touro está dentro dos melhores, né? Esse, por exemplo, esses dois primeiros, eles são os top 0,1%. Então, eles estão entre os 0,1% melhores touros, né? Então, são os tops dos tops, né? Aí, a gente vai comparar, então, esses dois valores. Então, eu tenho aqui a característica, que é o peso aos 210 dias de idade de um sumário de touros da ANCP, tá? Que é uma empresa que faz essa avaliação genética. Então, a DEP do touro, que é o touro REN, que é esse aqui, ela é 22,99. A DEP do touro, que é o touro chamado Logan, ele é de 21,42 quilogramas. Como é que eu verifico aí quem que é o melhor? Eu vou fazer a diferença entre essas DEPs, né? Então, eu faço a diferença entre a DEP do touro REM, que foi 22,99, menos a DEP do touro Logan, que foi 21,42. Então, observa aqui que eu tenho uma diferença que vai ser esperada aí na progênie de 1,57 quilogramas. Então, eu espero que os filhos do touro REM, eles sejam, em média, 1,57 quilogramas mais pesados que os filhos do touro Logan aos 210 dias. Então, com isso, eu consigo selecionar quem são esses melhores touros, tá? Dentro dessa avaliação. E aí, quem que é o melhor touro? Eu posso simplesmente falar que o melhor touro, ele vai ser o melhor em qualquer circunstância? No melhoramento genético não é assim que funciona, né? A gente precisa também avaliar um outro conceito importante dentro do melhoramento, que é como o ambiente interage com o genótipo. A gente chama isso de interação genótipo-ambiente. Voltando para aquele modelo básico do melhoramento genético, eu tinha falado para vocês que o fenótipo ele é igual o genótipo mais o ambiente. Aí, nesse modelo, eu adiciono uma informação que é a interação, é a relação desse genótipo com o ambiente, como que eles estão interagindo. Então, essa interação, ela também está inserida na determinação do fenótipo dos indivíduos, em como o indivíduo vai expressar sua produção de leite, sua produção de carne, né? O que que acontece? A gente pode observar que alguns indivíduos eles vão responder de forma diferente, algumas raças, por exemplo, algumas linhagens, variedades, elas vão responder de forma diferente quando são levadas para um ambiente diferente. Então, isso é o que a gente chama de respostas desiguais frente à mudança do ambiente. Então, quando muda o ambiente, ele responde de uma forma diferente. Quando isso acontece, a gente diz que existe interação genótipo-ambiente. Qual a importância dessa interação genótipo-ambiente? Primeiro, seleção de genótipos mais adequados aos ambientes. Se eu sei que o genótipo, a raça, né, ela vai responder de forma diferente em determinados ambientes, então eu posso selecionar genótipos que estejam mais adaptados a um determinado ambiente, né? Além disso, se o desempenho dos animais pode mudar em função do ambiente, significa que nem todos os animais serão os melhores em todos os ambientes, né? Então, eu posso ter uma perda econômica ou menos ganho porque eu selecionei um touro que
eu escolhi utilizar, por exemplo, o sêmen de um touro que foi selecionado em um ambiente muito favorável, um ambiente que chove bastante, então ele produz muito bem, mas aí eu vou criar as filhas dele num ambiente de semiárido, as filhas dele não vão expressar o mesmo potencial, porque existe uma interação genótica ambiente aí, tá? Que a gente precisa avaliar. Essa tabelinha aqui, ó, ela ilustra bem isso, né? Quando a gente observa aqui, eu tenho uma tabelinha que traz a genética, né? Indivíduos de diferentes genéticas, considerando aqui a raça de gado holandês e cruzamentos com base em gado holandês, né? Então, as diferentes genéticas e diferentes características, né? Que aqui no caso, diferentes características que foram avaliadas, aqui no caso a duração de lactação e a produção de leite. Vamos fixar aqui na produção de leite para a gente só ver, né, um exemplo disso na prática.